Hoje vamos explorar 15 ensinamentos bíblicos profundos e atemporais que podem transformar nossa maneira de viver e tomar decisões. Vamos mergulhar na Palavra de Deus para entender como ela pode nos guiar para uma vida cheia de sabedoria, paz e confiança. Prepare seu coração para uma jornada de aprendizado e também para colocar esses princípios em prática no seu dia a dia. Primeiro, ensinamento: confie no Senhor, não na sua própria sabedoria. Em Provérbios 356, a Bíblia nos orienta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. A sabedoria humana é limitada, mas a sabedoria divina é feita e infinita. Quando confiamos em Deus, ele nos guia por caminhos que nem sempre conseguimos ver com clareza, mas que são os melhores para nós. Isso implica em abrir mão do controle e acreditar que ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Isso nos leva a uma entrega genuína, onde buscamos não apenas a nossa satisfação, mas o propósito de Deus para nossas vidas no seu dia a dia. Quando você se deparar com desafios e precisar tomar decisões difíceis, faça uma pausa. Em vez de ir atrás, dá-o com pressa. Ore, e entre essa situação nas mãos de Deus ao confiar plenamente em sua sabedoria, você se permite ser guiado por um propósito mai, mesmo que caminhe não aclare. Se você se sentir confuso, confie que Deus estará ali para lhe dar direção, e você verá a diferença na maneira como as coisas se resolvem segundo o ensinamento. Ore antes de decidir. A oração é uma forma de nos conectar diretamente com Deus, buscando sua orientação em cada decisão. Em Tiago 15:5, a Bíblia nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Quando enfrentamos decisões grandes ou pequenas, é essencial que busquemos a sabedoria divina antes de agirmos. A oração não é apenas uma maneira de pedir, mas de buscar entendimento sobre o que Deus quer para nossas vidas. Quando oramos, colocamos nossa confiança em Deus, permitindo que Ele nos mostre o melhor caminho, ao invés de seguirmos impulsos ou pressões externas. Antes de tomar qualquer decisão importante, dedique tempo à oração, pedindo a Deus sabedoria e clareza. Reconheça que, ao orar, você está admitindo que não tem todas as respostas e que precisa da ajuda divina. A oração se torna um momento de entrega, onde você confia suas preocupações, medos e desejos a Deus ao pedir sabedoria. Lembre-se de que Deus é generoso e quer nos guiar. Não se apresse, pois a oração é uma oportunidade de ser ainda mais sensível à vontade de Deus e de encontrar paz no meio da incerteza. A sabedoria que vem de Deus é sempre melhor do que qualquer decisão tomada sem sua direção. Terceiro ensinamento: evite a pressa. Em Eclesiastes 7:99, está escrito: não se apresse no seu espírito a irar-se, porque a ira abriga-se no íntimo dos tolos. A pressa é um dos maiores inimigos da sabedoria. Quando estamos apressados, tomamos decisões sem considerar as consequências, e muitas vezes o que poderia ser resolvido com calma se torna um problema ainda maior. A Bíblia nos ensina que Deus tem um tempo para cada coisa e que Ele nos guia nos seus próprios tempos. A pressa pode ser um reflexo de um coração ansioso, mas Deus nos chama a esperar em sua direção com paciência. Sempre que sentir que está agindo, respire fundo e procure refletir antes de tomar qualquer decisão importante. A ansiedade e a pressa podem nos levar a fazer escolhas precipitadas, que podemos lamentar mais tarde. Aprenda a identificar quando você está sendo movido pela pressão do tempo, e faça um esforço consciente para desacelerar na sua vida cotidiana. Defina um ritmo mais tranquilo, onde você possa considerar suas opções com calma e sabedoria. Isso muitas vezes impede decisões impulsivas e abre portas para o entendimento claro do que é certo. Quarto ensinamento: não se deixe guiar pelas emoções. As emoções, embora naturais, podem distorcer nossa percepção e nos levar a agir sem pensar.
Tiago 1, 1-20, nos adverte. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A Bíblia reconhece que somos seres emocionais, mas nos ensina a não ser governados por elas. Quando estamos irritados ou tristes, nossa visão da realidade pode ser turva, e isso pode afetar nossas escolhas. Por isso devemos buscar o autocontrole e permitir que a razão fundamentada na sabedoria divina prevaleça sobre as emoções momentâneas em situações de conflito ou raiva. Pare antes de agir ou falar. Se você sentir que suas emoções estão dominando, reserve um tempo para se acalmar. Isso pode significar respirar profundamente, afastar-se da situação, ou até mesmo orar, pedindo sabedoria à palavra de Deus. Nos ensina que muitas vezes a melhor ação é o silêncio ou uma resposta pacífica. Ao não agir impulsivamente, você estará demonstrando sabedoria e autocontrole, criando um ambiente mais harmonioso. Ao seu quinto ensinamento. Aprenda com os erros em Provérbios 24:16. A Bíblia nos ensina: pois ainda que o justo caia, 7 vezes ele se levantará, mas os ímpios são derrubados pela calamidade. Todos nós cometemos erros, mas o que importa é a forma como reagimos a eles. A Bíblia nos ensina que, embora errar seja humano, a maneira como lidamos com os erros é o que nos molda. Deus nos dá oportunidades para aprender com cada falha e continuar em frente mais fortes e mais sábios quando cometer um erro. Pare para refletir sobre o que pode ser aprendido com a situação. Não se prenda à culpa ou ao arrependimento, mas busque aprender com cada falha. Pergunte-se o que posso fazer diferente na próxima vez. Isso não significa que devemos nossos erros, mas que devemos buscar crescer a partir deles, confiando que Deus usa todas as coisas para nosso bem. Busque o perdão de Deus quando necessário e use o erro como um trampolim para a maturidade. Sexto ensinamento. Controle suas palavras. As palavras têm um poder imenso. Provérbios 10:23. Nos adverte quem guarda a boca e a língua. Guarda a sua alma das angústias. O que falamos pode edificar ou destruir, e é por meio das palavras que expressamos nosso caráter. A Bíblia nos chama a ser cuidadosos com o que dizemos, pois as palavras têm o poder de impactar vidas para o bem ou para o mal. Devemos ser rápidos para ouvir e lentos para falar, como nos ensina Tiago 12:21, antes de falar, especialmente em momentos de raiva ou frustre. Pare e pense sobre o impacto das suas palavras. Pergunte-se: o que estou prestes a dizer vai edificar ou magoar? Se necessário, se afaste da situação até que possa falar com mais clareza e calma. Pratique o autocontrole e escolha palavras que tragam edificação e paz, não destruição ou discórdia. Sétimo ensinamento. Tenha paciência. Ciência é uma virtude essencial para viver uma vida cheia de sabedoria. Tiago 5:7. Nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as chuvas temporã e serôdias. Deus utiliza o tempo para nos transformar, e muitas vezes a paciência é necessária para que possamos entender o seu plano. Ser paciente não é apenas esperar, mas esperar com fé, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor. Mesmo quando não vemos os resultados imediatamente, quando enfrentar um período de espera ou frustração, lembre-se de que a paciência é uma chave para o crescimento espiritual. Pratique aguardar com confiança no tempo de Deus, confiando que Ele está preparando algo bom para você. Seja paciente consigo mesmo e com os outros, especialmente em situações que exigem tempo para serem resolvidas. A paciência nos ensina a perseverar, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou demoradas. Oitavo ensinamento. Evite dívidas desnecessárias. Provérbios 227 nos alerta: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado
é servo do que empresta. As dívidas podem nos aprisionar e trazer grande ansiedade. A Bíblia nos ensina a viver de forma responsável e evitar a escravidão financeira. Isso não significa que nunca se pode fazer um empréstimo ou investir em algo, mas é uma orientação para sermos prudentes em relação às nossas finanças e buscar viver de maneira equilibrada. Reflita sobre suas finanças e a necessidade de ter dívidas. Evite gastar mais do que ganha e evite comprometer seu futuro com dívidas desnecessárias. Se você já está em dívida, busque estratégias para pagá-las de forma planejada e não se sobrecarregar com mais. Lembre-se de que a paz financeira vem de um coração disciplinado e que respeita os limites de suas finanças, buscando sempre a ajuda de Deus para administrar bem os recursos que Ele lhe confiou. Nono ensinamento: tenha domínio próprio. Provérbios 25:28 nos ensina: como cidade derribada sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de controlar nossos desejos e impulsos, e é uma característica essencial do cristão. A Bíblia nos diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, e isso envolve o autocontrole em um mundo onde somos constantemente desafiados por tentações e pressões externas. O domínio próprio é um reflexo do fruto do Espírito em nossa vida em momentos de tentação. Pare e avalie o que realmente é importante. Se você sentir que está sendo levado por impulsos, lembre-se de que o autocontrole é uma escolha. Pratique resistir às tentações diárias, seja em relação à comida, ao vício, às palavras ou aos sentimentos. Busque cultivar hábitos saudáveis praticando a disciplina, tanto nas pequenas quanto nas grandes áreas da vida. O domínio próprio é um reflexo do seu relacionamento com Deus, e ele nos fortalece para viver de acordo com sua vontade. 10º ensinamento: confie no tempo de Deus. Em Eclesiastes 3:11. A palavra de Deus nos diz tudo. Tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo perfeito para cada coisa. Muitas vezes queremos acelerar os acontecimentos ou forçar algo a acontecer, mas a sabedoria bíblica nos ensina que devemos confiar no ritmo de Deus. Seu tempo pode ser diferente do nosso, mas ele sempre age no momento certo quando estamos prontos. Em momentos de impaciência, quando você deseja que as coisas aconteçam rapidamente, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Pode ser difícil, mas confiar que Ele está no controle e sabe o que é melhor para você traz uma paz que vai além da compreensão. Ao esperar, você se torna mais fortalecido e mais preparado para o que Deus tem reservado para você. Ore pedindo paciência e confiança, sabendo que o Senhor vai fazer todas as coisas no seu tempo. 11º ensinamento: aprenda a dizer não. Em Mateus 5:37, Jesus nos ensina: seja o vosso falar sim, sim, não. Não. O que passa disso é de procedência maligna. Aprender a dizer não é fundamental para a nossa vida espiritual e emocional. Às vezes não podemos agradar a todos, e dizer não é uma maneira de priorizar o que é mais importante, especialmente em relação ao nosso tempo, nossos valores e nosso relacionamento com Deus. Pratique dizer não com amor. Aprender a colocar limites é essencial para preservar sua saúde emocional e seu tempo. Não sinta culpa ao recusar algo que não está alinhado com seus valores ou que não é uma prioridade em sua vida. Dizer não com firmeza pode ser uma maneira de manter o foco no que realmente importa. 12º ensinamento: invista em sua vida espiritual. Em 1 4:8 encontramos: porque o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo aproveita, tendo a promessa da vida presente e da futura. Esse versículo nos ensina que enquanto cuidar do corpo é importante, investir na vida espiritual tem benefícios eternos. Em Mateus 6:19. Jesus também nos diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a trás e a ferrugem os corrompem,
e onde os ladrões minam e roubam. Aqui ele nos lembra de que as riquezas materiais, embora importantes, são temporais e podem ser corrompidas ao contrário. Nossa vida espiritual, quando investida com sabedoria, é uma riqueza que não se perde e traz frutos eternos. O verdadeiro tesouro está naquilo que não pode ser roubado ou destruído, e isso está em nossa relação com Deus. Investir em sua vida espiritual deve ser uma prioridade todos os dias. Dedique tempo para orar, ler a Bíblia e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Isso é mais importante do que acumular bens materiais ou buscar sucesso passageiro. A Bíblia nos ensina que a piedade, a busca por Deus e o crescimento espírita trazem benefícios que ultrapassam esta vida, estendendo-se à eternidade. Não deixe que as distrações do mundo ou as pressões diárias o afastem dessa busca. Invista seu tempo e energia em práticas espirituais que nutrem sua alma, como a meditação na palavra e o serviço ao próximo. Além disso, envolva-se em uma comunidade cristã onde você pode crescer na fé com compartilhar experiências e ser apoiado em sua jornada espiritual. 13º ensinamento: cultive a paz em suas relações, em Romanos 12:28. A Bíblia nos ensina: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz é algo que devemos cultivar ativamente, especialmente em nossos relacionamentos. Isso não significa evitar afrontos ou ignorar problemas, mas buscar resolver as diferenças de forma pacífica, com sabedoria e amor. A paz é um reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. Quando surgir um conflito em seus relacionamentos, busque a paz. Isso pode significar ouvir atentamente o outro pedir perdão ou simplesmente escolher perdoar. Lembre-se de que a paz começa com você e com a maneira como você reage às situações. Tente ser um pacificador, sempre buscando restaurar a harmonia onde houver discórdia. 3º ensinamento: seja fiel no pouco para ser confiado no muito. Em Lucas 16:10. Jesus nos ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Muito. A fidelidade nas pequenas coisas é o que prepara nosso coração para responsabilidades maiores. Deus observa como lidamos com as pequenas oportunidades e, a partir disso, nos confia maiores responsabilidades. A fidelidade não é apenas algo grande, mas também algo que se mostra nas pequenas decisões do dia a dia. Se você deseja ser promovido ou ter mais responsabilidades, comece sendo fiel nas tarefas menores. Demonstre dedicação, compromisso e diligência nas suas responsabilidades diárias, independentemente de sua magnitude. A fidelidade nas pequenas coisas traz confiança tanto de Deus quanto das pessoas ao seu redor e abre portas para novas oportunidades. 15º ensinamento: quem pede recebe, em Mateus 7:7. Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos. Deus é um Pai generoso que se agrada em nos dar o que precisamos. Mas Ele nos chama a pedir com fé e confiança. Às vezes não recebemos imediatamente o que pedimos. Mas isso não significa que Deus não está nos ouvindo. Ele sabe o momento certo para nos dar o que precisamos pedir com fé. É um sinal de que reconhecemos nossa dependência de Deus. Não tenha vergonha de pedir a Deus por aquilo de que você precisa, seja sabedoria, direção ou provisão. Mas lembre-se de que pedir com fé também significa confiar no seu tempo e na sua vontade. Quando você ora, está entregando sua confiança a Deus, sabendo que Ele, de acordo com o melhor para a sua vida, seja paciente, pois a resposta de Deus sempre vem no momento certo e da melhor forma possível. Esses 15 ensinamentos bíblicos nos ajudam a viver com mais sabedoria, discernimento e propósito, guiados pelos princípios que Deus nos deixou. Cada um desses ensinamentos nos desafia a refletir sobre nossas ações e diárias, buscando viver de acordo com a vontade de Deus ao aplicá-los em nossa vida. Podemos crescer em fé e compreensão, permitindo que Deus nos conduza em nosso caminho, que possamos continuar a buscar sabedoria em todas as áreas de nossa
Vida confiando em Deus e permitindo que Ele nos guie em nossas escolhas. Lembre-se, viver com propósito e sabedoria nos aproxima do plano de Deus para nós. Se você achou este vídeo útil, curta, compartilhe e deixe um comentário. Que a paz de Deus esteja com você e que Ele continue a iluminar suas decisões. Até o próximo vídeo.